estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Veja que os discípulos estavam tristes. Tristeza na vida dos discípulos. Meu Deus, não era para estar animados, felizes, alegres, pela tão grande bênção da salvação, mas estavam enfrentando uma tristeza, queridos. Estavam enfrentando uma tristeza diante daquela situação, daquele enfrentamento da morte de Jesus Cristo. Será que os discípulos sabiam que ia acontecer a morte de Jesus? Eles achavam que o ministério de Jesus duraria por muitos anos, até a eternidade. Será que eles pensavam isso? Glória seja dada ao nome do Senhor, que o ministério de Jesus, que a sua vida durasse até a eternidade, que ele não morresse e vivesse eternamente aqui na terra sem enfrentar a morte. Mas ele estava preparado para enfrentar a morte por nós. Jesus estava preparado para enfrentar a morte de cruz. Jesus estava preparado para enfrentar, levar sobre ele os nossos pecados, a nossa condenação do pecado. Ele estava preparado para tudo isso acontecer na sua vida, e ele foi firme, queridos. Jesus foi firme, em nenhuma maneira ele titubeou, ele quis voltar atrás, só naquela palavra que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas depois ele conclui: não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. A tua vontade, Senhor, que prevalece na minha vida. Seja feita a tua vontade, porque eu quero chegar na cruz, eu quero enfrentar a morte, eu quero vencer Satanás, para dizer a ele que o seu reino está derrotado aqui na terra, e quem prevalece é o reino de Jesus Cristo, nosso Salvador. É nesse que nós temos que se apegar, se agarrar. É em Jesus Cristo, querido, que nós temos que se apegar e se agarrar e crermos de todo o nosso coração, de toda a nossa vida. Cremos, queridos. É isso que nós temos que fazer aqui na terra enquanto temos vida. Enquanto temos vida, a esperança, vocês podem se apegar a Jesus Cristo com todas as suas forças, com toda a sua força, o seu pensamento e entendimento, e dizer: Jesus vem, Jesus, eu quero-te como meu Salvador. Senhor, me salva, me cura, me liberta, Senhor, me livra, Senhor, me transforma em uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Mas agora, com a moldagem do Espírito Santo de Deus, ele pega esse barro desfeito, querido, cheio de pecado, cheio de deformidade, cheio de vestimentas indecorosas, e ele começa a moldar o nosso comportamento, querido. Uma coisa impressionante: quando alguém confessa Jesus Cristo como seu Salvador e quer permanecer fiel, ele começa a moldar o nosso comportamento, a nossa vestimenta, a nossa forma de falar. Não mais palavrão, não. Então a nossa vida começa a ser moldada pelo Espírito Santo de Deus. Mas Jesus continua. Jesus é preso, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. Um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz os filhos do homem. Veja que Jesus sabia que Judas iria de trair. E enfrentou tudo isso. Judas, com um beijo, traís o filho do homem. E vemos que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo, Jesus disse: deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Jesus não queria violência, queridos. Jesus não quer violência. Se nós pudéssemos viver no mundo sem violência, que bênção seria se todos tivessem, confessassem Jesus Cristo como seu Salvador, verdadeiramente, não da boca para fora, mas verdadeiramente, se todo mundo confessasse Jesus Cristo como seu Salvador, e não haveria mais violência aqui na terra. Violência, para que violência? Se todos estão vivendo
andando na graça de Deus, no amor de Deus. Para que violência? Para que violência? O mundo sem violência. Não seria uma maravilha, queridos? Nós podemos andar em todos os lugares, em todos os horários, sem nenhum temor contra a nossa integridade física, contra a nossa vida. Que maravilha seria se todos andassem na graça de Deus, no amor de Deus, se todos aceitassem Jesus Cristo como seu Salvador. Vocês poderiam andar a qualquer hora do dia. É lógico que as fábricas de bebida iriam falir. Fábrica de bebida iria falir, fábrica de cigarro iria falir. Quem promove o homossexualismo, lesbianismo, pedofilia iria falir. Muitas indústrias que estão fabricando imagens de escultura iriam falir. Não deixaria de existir, porque ninguém iria comprar mais. Ninguém iria comprar mais, nem bebida, nem cigarro, né? Nem bebida, nem cigarro, nem produtos eróticos. Ninguém iria mais comprar nada disso. Ninguém queria. As fábricas iriam falir, as indústrias iriam falir. Mas hoje, quando nós vemos aí esses líderes midiáticos famosos, né? Líderes da religião famosa, que ganham muita fortuna, tem muita fortuna, né? Tem tempos suntuosos, eles chegam a dizer que tomar cerveja e enfim não tem problema algum. Não tem problema algum, nós ficamos estarrecidos. Esses líderes dessas igrejas suntuosas, com tempos suntuosos, uma fortuna, rede de televisão, ganham uma fortuna no Brasil e no mundo, e dizer que bebida, cerveja e vinho não tem problema algum. Ele bebe, se ele bebe, ele diz não tem problema algum, pode beber. Veja que situação nós estamos enfrentando. Mas na minha linha, queridos, eu continuo dizendo, bebida é condenável por Deus. Não adianta alguém se justificar dizendo que Jesus transformou água em vinho. Não adianta, porque quando Jesus fez aquele milagre ali da transformação da água em vinho, aquele vinho não era fermentado, porque o vinho, para se tornar alcoólico, tem que passar pelo processo de fermentação. Tem um tempo para se tornar alcoólico. Mas como poderia ser fermentado se Jesus transformou aquela água naquele momento, naquela hora? Então é um vinho não alcoólico, poderia tomar e não se embriagaria. Até que as pessoas no final dizem que esse vinho é melhor do que o primeiro. Esse vinho é melhor do que o primeiro. Que coisa maravilhosa! Jesus transformou água em vinho, mas não vinho alcoólico. Um vinho não fermentado. Então não adianta justificar que você bebe e você pode beber porque os líderes da mídia, da televisão bebem. Não faça isso não. Deus condena ao inferno. Deus condena quem bebe ao inferno, quem fuma ao inferno. É condenável por Deus. Deixe todas essas práticas. Se você acha que você tem força, eu tenho força de vontade. Mas nós observamos que essa força de vontade, queridos, a força de vontade que essas pessoas dizem ter, é uma coisa muito sem sentido. Sem sentido, porque continuam no vício. Passam anos e anos no cigarro, na bebida, destruindo o seu fígado e o seu pulmão. Drogas de toda natureza, destruindo crack, cocaína, e cada vez mais o homem se matando, se destruindo. E depois dizer que tem força de vontade para deixar, não acredito. Isso é conversa para boi dormir. Dizer que tem força de vontade, o único que pode libertar-nos dessa escravidão das drogas, do cigarro, da bebida, é Jesus Cristo. Esse eu tenho certeza absoluta. Se você confessar Ele na sua vida, pode ter certeza que Ele vai limpar esse mal da sua vida. Ele vai limpar, Ele vai dar um basta. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, Jesus foi preso. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e aos senhores que tinham ido contra ele: saíste como salteador, com espadas e varapaus. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas
Então, quando alguém está na violência, queridos, ele fala do poder das trevas. É do outro lado, o poder das trevas milita contra o poder de Deus, contra o Evangelho, contra a luz de Deus que brilha no mundo, a luz de Deus. Eu sou a luz do mundo, já dizia Jesus no passado. Então as forças, o poder das trevas milita contra Deus. E nós vemos ali, queridos, a violência aumentando, nós ficamos estarrecidos. E com essas mortes nos presídios de Manaus, 60 mortos, no presídio de Manaus, Roraima, 30 mortos, e as famílias ficam estarrecidas. Meu Deus, quantas pessoas mortas, a mídia fica estarrecida, mas vocês sabem quantas pessoas morrem no Brasil como um todo, por latrocínio, mortes, violências a crianças, e a pessoa de toda natureza, cidadão de bem, famílias, por causa dos criminosos imaginais. Quase 60 mil por ano, 60 mil por ano morrem em todo o Brasil. Morrem, queridos, por causa da violência praticada pela criminalidade, pelos malfeitores. Quase 60 mil pessoas morrem todo ano no Brasil. No Brasil morrem mais do que na guerra da Síria. Vocês sabiam disso? Morrem mais do que na guerra da Síria. Aqui no Brasil está morrendo e as pessoas ficam penalizadas. Morreram 60 presidiários, morreram 30 presidiários. Fica todo mundo triste, não é assim? Fica todo mundo triste. Teve uma jovem que disse: olha, dentre esses que morreram em Manaus, dos 60 que morreram em Manaus, um desses matou uma criança de 4 anos. Estuprou uma criança de 4 anos e matou. E estava lá, foi morto naqueles 60. Ele estava incluído. E ele foi morto, queridos. Sabe o que é que vai acontecer? Disse o governador de Manaus que vai indenizar as famílias. Cada um vai receber 150 mil por cada um daqueles detentos mortos. A família vai receber 150 mil por cada um daqueles detentos mortos. Disse o governador lá de Manaus: vai indenizar as famílias dos mortos. Porque o juiz diz que tem que garantir segurança, integridade física dentro dos presídios. Mas ali foi uma briga entre facções criminosas, PCC, Comando Vermelho e FDN. 3 facções criminosas, uma lutando contra a outra, queridos. Uma coisa terrível aqui no Brasil. Facções criminosas comandando dentro de presídios. As mortes, meu Deus, ficamos estarrecidos. Pois é, o governador de Manaus diz que vai indenizar cada um daqueles detentos que morreu com 150 mil reais. 150 mil reais. Aí você me pergunta: mas irmão, eu trabalho a vida toda. Eu trabalho a vida toda, 35 anos, pagando o FGTS, para no final, quando eu terminar o meu trabalho de 35 anos, só tirar 50, 60 mil. Como é que o presidiário vai tirar 150 mil de uma vez só? Só porque ele foi morto e a família vai ser beneficiada com 150 mil. Pode ler, pode pesquisar. Eu estou falando a verdade. Sem falar no auxílio reclusão, que é 1.200 e pouco. Quem sabia disso? Auxílio reclusão é 1.200 e pouco. É pago à família dos presidiários. É pago à família dos presidiários. Pois bem, irmãos, aí você me diz: mas irmão, você está pegando contra o benefício a esses presidiários? Mas se nós começarmos a meditarmos, a compararmos em outras nações como os Estados Unidos, os presidiários trabalham para se manter. Trabalham, queridos. É um trabalho, tem que trabalhar. Tem que trabalhar para se manter. Porque aqui é diferente. Aqui nós é que pagamos. Nós é que
que pagamos auxílio reclusão, nós pagamos indenização. Veja que situação nós estamos vivendo. Agora eu pergunto, e as vítimas? Qual a indenização que as vítimas têm? Quase 60 mil vítimas todo ano. Qual a indenização que eles têm? Eu pergunto, não tem indenização nenhuma. As vítimas que morrem, a criança de 4 anos, que foi morta por um marginal desse, não tem benefício algum. Não tem, queridos. As mortes se multiplicam em todo o Brasil. E as pessoas começam a ficar estarrecidas. Meu Deus, qual é a solução para esse mal que está se espalhando em todo o Brasil? Eu continuo repetindo, só Jesus que liberta, que salva, que cura o homem. Que liberta o homem, que salva. Se todos os brasileiros reconhecessem Jesus Cristo como seu salvador da sua vida, a história mudava de figura, queridos. A história mudava, a história da violência mudava. Mas não é fácil, todo mundo sabe pregar o evangelho. Você entra na favela para pregar o evangelho, como eu já fiz na favela do Coque, para pregar o evangelho. Chego lá e conto, as pessoas às vezes me recebem muito mal. Sai daqui, não quero saber do evangelho, sai daqui. E chega até ameaçar. Quem evangeliza nesses locais? Como eu já fui ameaçado ali dentro do Coque. Quando eu fui evangelizar de porta em porta, entregando literatura, aqui, Jesus salva, cura, liberta. Uma mulher chegou para mim e disse: por que você não me dá dinheiro? Por que você não me dá dinheiro? Vem me dar esse papel. Aí jogou o papel fora. Veja que situação, queridos. As pessoas acham mais importante o dinheiro. O dinheiro. E quando você vai ver a estrutura dessa família, muitos envolvidos ali na bebedice, na prostituição, nas drogas, e a família às vezes está também envolvida. A família está envolvida. O que é que nós podemos fazer? Anunciamos o evangelho para que as pessoas possam reconhecer que o dinheiro é raiz de todos os males. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é mais importante você viver pobre, mas com honradez, com atitude cristã, com a vida íntegra diante de Deus e diante dos homens? Não é muito melhor, queridos, você viver de forma íntegra aqui na terra, glorificando o nome de Jesus? Não é melhor, queridos, do que viver na criminalidade, só por causa da raiz de todos os males, o satanás do dinheiro. E o satanás do dinheiro morre gente todo ano por causa desse miserável do dinheiro. E as pessoas têm isso como um Deus, o Deus dinheiro, idolatram dinheiro. Quando você veja a maioria dos criminosos vai para os bares, beber, prostituição, mulheres, vai gastar todo o dinheiro na prostituição, mulheres. É isso que eles fazem, quando roubam, quando matam, quando latrocinam, eles correm para os bares, para beber, comprar drogas, se prostituir. É isso que nós vemos. Esses jovens dizem que o índice de criminosos na idade de 15 a 25 anos, 15 a 25 anos, e eu pensava que o auxílio reclusão era só para pessoas de maior idade. Até para de menor idade também tem auxílio reclusão de R$ 1.200. Tem, querido, auxílio reclusão para pessoas de menor idade, R$ 1.200 para adolescentes. E a família recebe esse auxílio reclusão. Então nós ficamos estarrecidos com o que está acontecendo com o Brasil. Seria melhor, não é, que o evangelho fosse em primeiro lugar nas nossas vidas, em todo o mundo, na vida dos jovens, adolescentes, adultos, todo mundo recebesse o evangelho na sua vida. Então mudava totalmente a história. Não estou falando de religião, eu estou falando do evangelho, aceitar o evangelho, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Não estou falando de placa de igreja, nem católica, nem evangélica, nem de igreja alguma. Não estou falando de placa de igreja, estou falando de Jesus. Você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. De que adianta alguém dizer: eu sou da religião que salva, a religião é verdadeira? Todos vão dizer a mesma coisa. Todos vão dizer a mesma coisa. Não é assim, irmãos?
todos vão confessar que a minha religião é verdadeira. Mas não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Aí sim você confessa diante dos homens e diante de Deus. A outra parte de fé íntimo, você vai buscar Deus e vai pedir a direção a Deus. Antes eu orientava as pessoas, vá para tal denominação, mas eu estava correndo risco. E se você vai com a sua família, a sua filhinha, o seu filho para tal denominação, e lá tem um pedófilo, quem é que vai ser responsabilizado? Sou eu. Filho, sou eu o culpado. Eu não mandei você ir para aquela denominação? Sou eu o culpado, eu tenho que pagar. Eu sou responsável por ter orientado a você. Então a melhor forma de você receber a orientação de Deus é entrar no seu quarto. Orar a Deus, Senhor, me dá a direção. Aonde eu devo te adorar, onde eu devo te buscar. E conforme eu posso te servir, Jesus Cristo, mostra uma forma que eu possa te servir aqui na terra. Meu Deus, não seria a forma mais correta, irmãos, do que você indicar igreja tal, fulano tal, cicano tal? Não é melhor assim? Que o Espírito Santo de Deus é sábio, ele sabe dar a direção nas nossas vidas. Pode ter certeza disso, não vai nos deixar confundido. Se ele quer que você no ministério, ele vai lhe indicar, vai lhe mostrar, vai lhe indicar tal ministério. Você pode trabalhar, exercer, para pegar o evangelho, falar do amor de Jesus Cristo, ele vai indicar. E você vai, querido, tranquilo, porque foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Não há problema nenhum, mas eu aqui dizer, vá para tal denominação, eu tenho até uma apreciação pela Assembleia de Deus. Eu tenho até apreciação, às vezes oriento. Mas quando eu pego o evangelho, não costumo, queridos, dizer vá para tal denominação, porque eu corro risco. Tem muitos casos, se você pesquisar, você vai ver de pessoas dentro da igreja que se envolveram com pedofilia, dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica. Tem muitos casos de pedofilia. Isso não é verdade, queridos? Então o que é que nós podemos fazer? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Nos faz lembrar de um pastor. Ele guardava o seu dinheiro na sua casa, o casal, o marido, né, e a esposa. Guardava um dinheiro na casa porque iria construir uma igreja. Só que na igreja todo mundo ficou sabendo que ele ia construir uma igreja. Só que essa notícia se espalhou. E alguém deve ter informaram alguém, um criminoso, informaram aos criminosos que ele tinha dinheiro na sua casa, guardado. Ele tinha dinheiro, os criminosos foram na casa desse pastor. E foi ali roubar o pastor, levaram o dinheiro da construção da igreja, levaram ele como refém e a sua esposa. No meio do caminho liberaram o pastor, mas a sua esposa só veio aparecer depois de 15 dias. Morta! Só veio aparecer depois de 15 dias morta. Veja como nós podemos confiar. Maldito homem que confia no outro homem. E quando nós começamos a olhar essa história, olha, se o pastor da igreja, todo mundo sabia na igreja que ele tinha esse dinheiro guardado na sua casa. O criminoso ficou sabendo e ele foi buscar esse dinheiro. Não é assim que acontece com as nossas vidas? Se você tivesse 50 mil na sua casa guardado, se alguém falasse, olha, fulano de tal tem 50 mil na sua casa, pode ter certeza que vai aparecer um criminoso na sua porta. Vai aparecer para roubá-lo e até matá-lo para roubar essa quantia de dinheiro na sua casa. Só basta alguém falar, fulano de tal tem 50 mil reais na sua casa, aparece logo o criminoso. Aparece logo o criminoso, é mesmo assim, queridos. Maldito o homem que confia no homem, diz a Bíblia Sagrada, glória seja dada ao nome do Senhor. Então Jesus, a caminho da sua morte e crucificação, e Pedro nega a Jesus Cristo. Então, prendendo, o levaram, o meteram em casa do sumo sacerdote.
e Pedro seguiu de longe. E havendo se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentada ao fogo, puseram-se os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. Mulher, eu não conheço. A primeira vez que Pedro nega Jesus Cristo, Jesus tinha falado: você vai me negar 3 vezes, o galo vai cantar. Você vai me negar 3 vezes, o galo vai cantar. Negou a primeira vez. A mulher disse: olha, eu também estava com ele. E ele disse: não, eu não estava com ele não, eu não. E dizendo a mulher: não conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. A segunda vez: homem, não sou, não. Eu não sou discípulo de Jesus Cristo, não. Pedro dizendo, queridos. Pedro caminhava com Jesus, mas já negou Jesus pela segunda vez. E passada quase uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente eu estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E Jesus disse: olha, quando você me negar 3 vezes, o galo vai cantar, o galo vai cantar. E assim aconteceu. Negou Jesus 3 vezes, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E quando Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, ele se lembrou logo da palavra de Jesus. Ele disse que ele iria negar ele por 3 vezes, e o galo iria cantar. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Veja o que aconteceu com Pedro. Ele saiu para fora e começou a chorar amargamente, reconhecendo, queridos, que ele negou Jesus Cristo por 3 vezes, conforme Jesus tinha dito que aconteceria. Mas nós observamos aqui que ele começa a chorar amargamente, se arrependendo, queridos, de ter negado Jesus Cristo. Ele começou a chorar amargamente, queridos, chorou amargamente. E Jesus foi levado ao sinédrio. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, e vendando-lhe os olhos, feriam no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu?